Fiquemos todos em pé para ouvirmos e aclamarmos a boa nova de Jesus Cristo, cantando. E a Assembleia canta. Aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia das mulheres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da nossa salvação. Sentando. Solenidade da Santíssima Trindade. Cremos em um Deus uno, mas ao mesmo tempo que se manifesta, que se revela nas três pessoas divinas, como diz a Sagrada Liturgia e a Sagrada Teologia. Se manifesta no Pai, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda essa afirmação e essa crença dos três não significa uma religião politeísta, mas o cristianismo, o catolicismo apresenta-se como uma religião monoteísta, de um Deus só, de um único Deus. Deus é um, mas que se manifesta e se revela à humanidade, não é? Como três pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem nos faz essa revelação é o próprio Jesus Cristo, escrito lá em Mateus 11, 27, a palavra diz: ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Então é Jesus que revela esse Deus trino, esse Deus em seu amor, em sua misericórdia, mas na presença desse Deus, as outras duas pessoas, o próprio Filho e também o Espírito Santo. Existe uma questão aí colocada na teologia: por que afirmamos que Deus é trino?
será que afirmamos que Deus é trino por causa do amor de Deus? Porque assim a palavra define Deus sendo amor? E se essa definição for verdadeira, Deus é trino porque é amor, a quem Deus amou primeiro? Vem essa outra pergunta. A quem Deus amou primeiro? E se a resposta para essa outra pergunta for Deus amou primeiro o homem, aí vem outra indagação. Tudo bem, se Deus amou primeiro o homem, mas há quanto tempo existe esse homem? Há quantos milhões? O homem existe há alguns milhões de anos. Se o homem existe há alguns milhões de anos, a quem Deus amou anteriormente ao homem? A quem Deus teria amado anteriormente ao homem? Porque Deus não muda. Se Ele é amor, Ele não pode mudar a sua essência de amor. Então poderíamos dizer, então Deus amou primeiro não o homem, mas amou o cosmo, amou o universo. Tudo bem, mas o cosmo, o universo, existem também há apenas alguns milhões de anos. E antes? A quem Deus manifestou o seu amor? Antes de amar o cosmo, não é? O universo. Também, dentro dessa indagação, nós não podemos afirmar que Deus amava a si mesmo. Não existe amor a si mesmo. Isso é narcisismo ou individualismo. Então, a única resposta é: Deus é trino, Deus é amor, porque é amor em si mesmo. Sendo amor em si mesmo, desde a eternidade, amou o Filho que já estava nele. Sendo amor em si mesmo, desde a eternidade, amou o Espírito Santo que já estava nele. Aqui nós encontramos a resposta de Deus. Queremos, dentro dessa resposta, contemplar um Deus não pelo seu poder, mas queremos contemplar um Deus pelo amor que está presente nele. O amor é capaz de doar-se. Já o poder não é capaz de doar-se. O poder simplesmente domina. Por isso que nós olhamos para a Santíssima Trindade e enxergamos nela a perfeita relação, a relação bela, o exemplo para as comunidades, o exemplo para toda a relação, o exemplo para a família perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse amor é expresso na Santíssima Trindade de diferentes formas e maneiras. A relação onde está presente o domínio, por exemplo, né? A relação conjugal, onde não se faz presente esse amor, doação, mas que se faz presente o domínio, essa relação tende a acabar. Porque tentar dominar o outro, tentar instrumentalizar o outro, tentar possuir o outro, não se caracteriza como uma relação perfeita, uma relação harmoniosa. Assim como nós dizemos também, não é? O outro é a banda da minha laranja, o outro é a minha metade, no sentido de possuir o outro, de ter o outro. Cristo, nem muito menos o Espírito Santo, significa essa posse de Deus. Deus não tira a liberdade do Filho e nem tira a liberdade do Espírito. Tanto que nós dizemos, o Espírito sopra onde quer, então o Espírito é livre. Deus não domina o Espírito, no sentido de prendê-lo. Também Deus não domina nem prende o Filho. O Filho pregou, o Filho realizou prodígios e milagres, o Filho anunciou a palavra. Então Deus, dentro dessa relação, Ele permite essa liberdade. E quando falta essa liberdade dentro da relação conjugal, aqui nós temos a crise no relacionamento. Então, somos convidados a manifestar esse mesmo amor presente aí na Santíssima Trindade, dentro da relação conjugal, dentro do ambiente familiar. Tentar possuir o outro, instrumentalizar o outro, usar do poder em cima do outro, não é a relação harmoniosa, não é uma relação que é marcada pela unidade
e por esse amor presente aí na Santíssima Trindade, e portanto tende a acabar, tende a ter o seu fim. É necessário permitir essa liberdade dentro da relação conjugal. Essa mesma liberdade que Deus permite aí dentro da Santíssima Trindade. Cada um tem a sua autonomia. Mas quando nós olhamos para os três, não imaginamos três poderes distintos. O poder que está em Deus está no Filho e está no Espírito, mas não existe três poderes iguais. Existe apenas um poder. A natureza que está em Deus está totalmente no Filho e totalmente no Espírito, mas não existe três naturezas iguais. Existe apenas uma natureza igual. A essência que está em Deus, está no Filho e está no Espírito, não três essências iguais, mas exclusivamente uma essência, a essência divina. Portanto, por mais que se manifeste nas três divinas pessoas, o nosso Deus é uno, é único, é um só, como vai dizer aí a primeira leitura. Então você, meu irmão, que já tem a sua família, que já tem o seu matrimônio, você não é a banda, não é a metade dessa pessoa, mas você é a metade que falta na outra pessoa, que falta no seu companheiro. Você é a metade que vai complementar o seu companheiro, a sua companheira. Nesse sentido, sim, mas não no sentido de posse, de ter. Essa é a minha cara metade, essa é a minha pessoa, essa pessoa me pertence. Não é isso. A relação ela vai ser bela, ser perfeita, ser harmoniosa, a exemplo do que acontece dentro da Santíssima Trindade, quando existe essa liberdade, quando eu completo aquilo que falta no outro. E é isso. Jesus, ele não vem medir força com Deus, mas ele completa em Deus. O Espírito Santo não vem medir força com Deus nem com o Filho, mas ele completa no Filho e completa em Deus. Dentro de uma relação existem alguns passos interessantes. Deve existir sempre quem ama, deve existir sempre o amado e deve existir o amor, sim ou não? Então a relação é marcada por esses três pontos: alguém que ama, alguém que é amado e o próprio amor. Aquele que ama na relação trina é o Pai, o amado é o Filho e o amor é o próprio Espírito Santo, que os une perfeitamente por meio desse mesmo amor. Nossa vida é marcada pela Santíssima Trindade. A base da nossa fé, quando nós rezamos o credo, por exemplo, né, está lá presente a crença no Pai, a crença no Filho, a crença no Espírito Santo. Quando nós proclamamos o cânon da oração eucarística, também uma oração que é feita no Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Quando nós somos batizados, né, mergulhados nas águas, somos consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, do começo da nossa existência até o término de nossa vida, a Santíssima Trindade se faz presente, não é? Em nossas vidas, em nossos relacionamentos, na nossa fé, na nossa espiritualidade. Até mesmo na hora de recebermos o perdão dos nossos pecados, né? Ou diante de um sacramento, sempre iniciamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos na Santíssima Trindade, de onde tudo tem a sua origem e para onde tudo deve retornar. Amém, pessoal? Olha para essa pessoa e diga: você deve retornar para a Santíssima Trindade. Diga: você veio dela e voltará para ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.